Olá, eu sou Lorenzo Santiago e esse é mais um Bauru em Construção. Mobilidade urbana é um dos temas que impacta diretamente a vida do cidadão e do trabalhador bauruense. O carro é um modal hegemônico na cidade, que não tem políticas efetivas para o transporte público e mobilidade ativa. Duas empresas controlam a rede de ônibus em Bauru, a Grande Bauru e a Cidade Sem Limites. A Transurb é o órgão responsável pela emissão de cartões, venda de créditos tarifários e repasse de verbas para operadoras. Em 2017, o movimento Tarifa Zero calculou o lucro dessas empresas estimado em 72 milhões de reais por ano. Mesmo com essa margem, a frota de ônibus foi reduzida em 40% em 2020, ainda precisando de medidas de distanciamento social com a pandemia. Com tudo isso, não dá para considerar que a política de transporte bauruense é pensada para o cidadão. Com a bicicleta não é diferente. Na gestão de 2017 a 2020, a prefeitura chegou a debater novas rotas de ciclovia, mas que não saíram do papel. A cidade tem um documento importante para debater essas questões, que é o Plano Diretor, mas as discussões para a revisão do plano já estão com 3 anos de atraso. Para discutir as possibilidades da mobilidade urbana em Bauru, a gente conversa agora com Fábio Eduardo da Silva, administrador e membro do grupo Pedala Bauru, que debate o direito à cidade e ao transporte. Meu nome é Fábio Eduardo da Silva, eu tenho 43 anos atualmente, tenho uma formação em licenciatura em Física, uma pós-graduação em Gestão Ambiental, tenho alguns cursos de especialização em mobilidade e atualmente eu trabalho com administração. Eu tenho uma empresa na qual eu administro ela. E tenho ocupado bastante do meu tempo ao longo dos anos com alguns temas da sociedade, né? Um deles é a mobilidade, aí mais mergulhado na mobilidade ativa. Fábio, vamos começar falando um pouco sobre o cicloativismo, né, e as ciclovias, o pensamento da cidade de Bauru voltado para a bicicleta. Você é um tema caro para você, né? Você que usa bastante da bicicleta, é praticamente um militante do cicloativismo, né? Não sei se você se considera assim, mas o que a gente percebe é que é um pouco assim. E eu fiquei bastante atento falando sobre as propostas de governo, que a grande maioria delas consta o aumento de ciclovias em Bauru. Então eu queria ouvir de você, assim, como que você enxerga, quais são as possibilidades para a ciclomobilidade em Bauru? Eu acompanho o tema da ciclomobilidade já há bastante tempo, pelo envolvimento com a bicicleta, né? E mais presente aqui em Bauru nas discussões, mais ou menos desde 2010, né? Então aí dá para a gente pensar num panorama de 10 anos até aqui, e a gente, lógico, e pensando também além disso, né? Bauru até hoje foi muito tímido para trabalhar as questões da mobilidade por bicicleta, principalmente com infraestrutura, que é o que no entendimento geral é o que é mais importante no primeiro momento, pela insegurança geral, né, do transporte. A infraestrutura é fundamental para que as pessoas passem, então, a optar por outro meio de transporte, né? Então, Bauru, nesse tempo todo, ela foi muito tímida. Teve alguns avanços, é fato, mas com muita timidez. E Bauru retrata um panorama nacional, infelizmente, que é o seguinte: as estruturas, elas são colocadas onde é mais fácil e não onde elas realmente são necessárias, onde elas são importantes. E elas não se ligam, são obras pontuais também no mapa da cidade. E isso é muito grave quando a gente pensa na mobilidade, em promover a mobilidade por bicicleta, porque a gente, de repente, estamos construindo obras que não atendem às demandas. E tem um outro ponto importante que vem até antes disso, né, que é a gente não tem dados sobre o uso de bicicleta, sobre o pedestrianismo. E as prefeituras não se dedicam a isso, o Bauru não é diferente, né? Então, todos os dados que foram levantados vieram através de trabalhos voluntários. São poucos, mas são dados importantes ao longo do tempo, vieram de trabalho voluntário. Então, isso seriam coisas importantes para uma cidade pensar, né? Então, olha, quais são os dados para a mobilidade para a bicicleta? Onde essas estruturas são importantes? Como fazê-las? E a estrutura cicloviária, no meio das pessoas que lidam com esse assunto, que se dedicam a isso, que são ativas, né, ou ativistas desse tema, é um tanto consenso que não basta única, exclusivamente uma estrutura na rua, uma ciclovia, uma ciclofaixa, uma ciclorrota.
Existe um conjunto de obras, né, de benfeitorias, que precisam caminhar junto para que elas tenham uma efetividade maior. Então, Bauru não tem nada disso por enquanto, né? Esse é o panorama que a gente vê até agora. Mas a gente tem um fator positivo aqui em Bauru ao longo desse tempo, que é uma abertura do poder público para o diálogo. Apesar do diálogo muitas vezes não refletir numa ação, numa prática, mas pelo menos já é um passo dentro do nosso entendimento importante, ou seja, a gente consegue dialogar com o poder público. Em muitos lugares isso é uma barreira. Você falou bastante sobre infraestrutura. E ao longo dessa última gestão, a gente acompanhou, de certa forma, esforços até para conversar com a sociedade civil, para estabelecer rotas prioritárias, caminhos prioritários de ciclovias na cidade. Sem pautar essa última gestão, porque você já comentou que existe o diálogo, só que não existe, digamos, sair do papel, né? Sair das ideias, uma prática mesmo de fazer essas ciclovias. Os planos, num geral, eles mostram desconhecimento desse debate prévio e propõem simplesmente a ampliação de ciclovias. Ampliar ciclovias em Bauru, ampliar ciclorotas. Um ou outro fala sobre algumas rotas prioritárias, como, por exemplo, Nações Unidas, mas, num geral, os planos de governo são genéricos nesse sentido. Como você enxerga o compromisso do poder público, mesmo com a sua introdução falando que o diálogo já é aberto, mas como você enxerga o compromisso de candidatos e de planos de governo mesmo, para realmente colocar em prática a ciclomobilidade, né, para realmente pensar a ciclomobilidade na cidade? Você vê essa possibilidade com eleições, com governo, ou você acredita que só a mobilização da sociedade civil vai ser capaz de fazer isso? Lorenzo, tema importantíssimo, né? A gente falar que existe uma porta aberta de diálogo, como eu disse, é importante. Porém, a gente também compreendeu ao longo desse tempo que as ações não acontecem por N fatores. Então, eu não vejo uma outra forma das coisas acontecerem, dessas propostas, essas ideias virem a ter alguma realidade, né, alguma ação, se não for com o empenho da sociedade civil cobrando sobre isso, né? Propostas genéricas, vamos aumentar, vamos fazer tantos quilômetros, onde, como, quando, né? E um problema que eu identifico sempre quando a gente está falando de eleições, de possibilidade de alteração de quem está nos cargos de decisão, é desconsiderar o trabalho anterior. Então, até foi uma coisa que a gente já comentou em algumas outras gestões que mudaram ao longo desses 10 anos, né? A gente sempre falava assim, poxa, quando muda, é começar o trabalho todo de novo. Você tem que ir até lá, se a porta estiver aberta ainda para o diálogo, e começar do zero, explicando toda a questão do assunto, até a gente chegar num ponto onde a gente possa pensar nessas possíveis estruturas, onde elas aconteceriam, como aconteceriam e tudo. Então, eu vejo assim, eu vejo com bons olhos a gente ter o tema, mas eu fico muito preocupado se isso realmente é uma política de governo, uma política pública. E o que a gente vem batalhando ao longo do tempo, muito mais do que obras pontuais, é que nós tenhamos uma política pública sobre mobilidade ativa e outros temas da mobilidade. Se não existir uma política pública, um planejamento sobre isso, a gente vai continuar com esse cenário. Obras pontuais, que muitas vezes não estão no local de maior necessidade, não fazem as conexões necessárias, né? Então veja que aí a gente fica com uma falha grande, né? Às vezes até repetindo as falhas que a gente faz. Como eu disse anteriormente, né? Para a gente avaliar, no nosso ponto de vista, para a gente avaliar se uma estrutura para bicicleta, para pedestre, ela é eficiente ou não, a gente tem que ter esse planejamento anterior, esses dados estatísticos anteriores, né? E levar isso aonde realmente pode mudar a realidade daquele local e da maneira como as pessoas se locomovem. Então, eu acho importante o tema ser debatido, mas propostas genéricas é muito fácil de formular, né? A gente precisa saber se tem todo esse outro cenário junto. Isso vai virar política pública, de onde virão as verbas para que isso se torne realidade,
Se a gente for pensar na lei orçamentária do município, a gente nunca teve nenhuma verba direcionada direto para a mobilidade ativa, só para citar um exemplo, né? Então, às vezes, a gente esbarra nisso também. Você tem o diálogo, você consegue pensar uma possibilidade de uma obra, mas você não tem o dinheiro para fazer porque ele não foi pensado. Então, essa obra não acontece. Então, veja que para a gente chegar no cenário melhor, é preciso, no nosso entendimento, que haja uma política pública voltada para isso, que isso entre nos orçamentos, no planejamento orçamentário da prefeitura e, obviamente, com todos os planejamentos, elas sejam efetivas. Você, como uma pessoa que vivencia a questão da bicicleta, você entende que, claro, fora a questão da construção de ter uma infraestrutura para a bicicleta, quais são as prioridades que devem ser seguidas por um governo para ter uma política efetiva de atração de ciclistas? Porque Bauru também tem essa dificuldade de ser uma cidade com um relevo bem acidentado, né? Então a gente tem subidas, muitas descidas, o que afasta as pessoas que estão iniciando, né, a usar a bicicleta no dia a dia. Como você entende, né, então, qual é a necessidade, as principais necessidades da cidade em relação à bicicleta? A cidade precisa, lógico, de um planejamento, isso é fundamental, né? Se a gente pensar nesses possíveis limitadores do uso da bicicleta, como, por exemplo, relevo, clima, né, que muitas pessoas associam, falta de arborização, ruas estreitas, trânsito com velocidade limite alta, estreitamento de vias, afunilamento de trânsito, tudo isso são variáveis que devem ser muito consideradas, né? Se a gente não pensar em tudo isso, a gente pode falhar no planejamento. Mas o que é essencial no nosso ponto de vista? Esse olhar muito abrangente da mobilidade por bicicleta. Como nós vamos fazer isso em Bauru para realmente promover a mobilidade por bicicleta? Para a gente tentar contemplar o que a gente chama de demanda reprimida. São Paulo, que é um exemplo nacional, a gente tem muito exemplo de fora às vezes, né? A gente até cita países europeus, alguns até aqui na América Latina, como a Colômbia, que tem um trabalho grande com a mobilidade ativa, mas o maior exemplo da realidade nossa, a gente pode usar a cidade de São Paulo, onde mesmo sem todo esse planejamento detalhado, mas com algum planejamento, as estruturas que vieram mostraram quantas pessoas queriam usar a bicicleta e não usavam por falta de estrutura, né? Então isso é fundamental para nós. O que nós precisamos? Nós precisamos de planejamento. A gente precisa de entender o histórico de tudo isso, ou seja, o que já foi trabalhado até agora, independente de qualquer outra questão, né? Então, olha, o que a gente tem de conhecimento até então na cidade, e nós já temos muito material sobre isso. Nós temos o Conselho de Mobilidade, que é um órgão importante de discussão e de pensamento sobre essas questões, que ele também precisa ser incluído no debate para a formulação. E a gente precisa que realmente haja essa política pública no sentido de um planejamento complexo e a longo prazo. De novo, eu não posso deixar de falar, Lourenço, de novo, puxando também o orçamento, senão a gente fica só no campo das ideias. A gente pode pensar uma Bauru linda para mobilidade ativa, para ciclomobilidade, mas a gente não tem como viabilizar isso. Isso já aconteceu nesse histórico de 10 anos que a gente acompanha a mobilidade por bicicleta. Então a gente precisa superar tudo isso, né? O relevo, o clima, eles não são barreiras tão grandes assim para a mobilidade por bicicleta, desde que tudo isso seja bem pensado. A gente pode buscar caminhos melhores, arborizados, rotas alternativas, criar uma estrutura que promova tudo isso. E tem um ponto muito importante, junto de todas essas ideias, né? A gente precisa trabalhar educação nesse sentido. Educação, desde a educação escolar mesmo, né? Como uma educação geral da população. Ou seja, nessa política pública, é imprescindível que haja o campo da educação geral da cidade sobre isso. Senão a gente corre o risco de acontecer como Sorocaba, que é uma cidade que criou uma estrutura, mas é uma estrutura que tem uma demanda muito pequena, não usam a estrutura, porque as pessoas não entenderam o que é aquilo, não sabem para que aquilo funciona. Então teve um aumento sim lá, mas não na proporção que imaginaria que aconteceria. Já São Paulo,
mesmo com falhas, eles promoveram uma conscientização e educação para o uso da bicicleta. Você citou exemplos de Sorocaba e de São Paulo, né, que são regiões mais populosas, né, então que, digamos assim, tem uma demanda mais explícita, né, pelo uso da bicicleta e da ciclomobilidade. A gente vê em muitas cidades litorâneas também esse uso da bicicleta, por mais, como você disse, do clima, que passa a não ser um impeditivo. Você tem estudado e tem alguns exemplos de cidades no interior de São Paulo que tem uma estrutura positiva, uma ideia de estrutura que seja que possa ser assimilada por Bauru também? Avanços no debate, a gente tem um panorama muito parecido com Bauru, na maioria das cidades menores, até onde eu tenho conhecimento, né, eu procuro sempre buscar informações sobre o assunto, mas lógico que a gente não cobre todas as informações, né? Muitas cidades têm um panorama muito parecido com Bauru. Existem algumas pessoas que são ativistas da causa, a cidade tem alguns avanços, mas não caminha. Mas é interessante, eu vou citar uma cidade que é mais ou menos do porte de Bauru e que tem um movimento que é para a gente pensar. Franca, aqui em São Paulo, mais ao norte, né, do estado. Franca é uma cidade do porte parecido de Bauru, onde lá tem mais ou menos como Bauru poucas estruturas e desconectas, mas a população usa muito a bicicleta lá. Tanto que existe um planejamento das indústrias da cidade, do comércio em geral, de horários de trabalho. Então, quem vai de bicicleta entra, por exemplo, às 6 da manhã. Quem vai de moto entra às 6h30, 7 horas. E quem vai de carro entra um horário depois, e o transporte coletivo, enfim, eu não me lembro a ordem, mas eles têm uma escala para que o uso da bicicleta não tenha conflito com o uso do automóvel. Então, eles suprem a carência de estrutura com outro tipo de organização. É uma característica bem local, né? Não quer dizer que funcionaria em todos os lugares, mas um outro modo de pensar. Outras cidades são muito parecidas com Bauru, nas questões todas aí que a gente falou, estrutura, educação, militância ou ativismo nessa causa, né? Os maiores exemplos que mais reverberam realmente ficam dentro dessas cidades já maiores, como Sorocaba, como São Paulo, como as capitais, né? A gente vai para o Rio de Janeiro, que tem um uso intenso também da bicicleta, tem muita pesquisa em cima do Rio de Janeiro, muita pesquisa em cima de São Paulo. Mas fato é que todas as cidades que trabalharam um pouco essa mentalidade de mobilidade ativa, elas tiveram um ganho no geral. Um ganho na saúde, pela população buscar uma forma mais saudável, ganho com problemas de trânsito, né? Ganho com o uso da bicicleta em si mesmo, ou seja, promover um mercado que talvez fosse tímido naquele local, onde então começa a movimentar mais o comércio voltado à bicicleta, e por aí a gente vai. Esse é um panorama geral. E você vê Bauru, eu tive até levantando os dados mais recentes para a gente não se perder aqui, mas veja que a gente, ao todo aqui, nós temos 43 quilômetros de estruturas cicloviárias. Isso a gente falando entre ciclovia, que dá 11 quilômetros, ciclofaixas, que são 19 quilômetros, ciclorotas, que são 7, uma calçada compartilhada, que dá 1,5 km, e a ciclofaixa de lazer, que ela não serve para mobilidade, né? O nome dela já fala, é lazer, é um dia específico, um horário, a gente tem 4 quilômetros desse tipo de estrutura. No total aí, num valor médio, né, a gente tem 43 quilômetros. É pouco, né? Se a gente pensar no tamanho da cidade. Mas mesmo nesses 43 dados que a gente levantou, é de que existe um uso presente da bicicleta. Então pensemos se a gente consegue avançar com essa estrutura, conectá-la, levá-la a locais realmente onde existe o fluxo, como que isso mudaria a realidade de Bauru? Vai mudar todo o contexto da cidade, todas as pessoas vão pedalar? A ideia não é essa. A ideia da mobilidade ativa é que quando você acorda de manhã e você vai a um compromisso, seja o seu trabalho, escola, enfim, o que você quiser, você possa escolher como você quer ir. Olha, hoje eu quero ir de bicicleta e a cidade me atende bem, assim como dos outros modais, eu quero ir com transporte coletivo, motorizado e por aí vai.
Esse é um pensamento nosso mais futuro, né? Bauru ainda está distante disso. A pandemia talvez tenha contribuído com isso, principalmente com o home office, né? Então, o aumento do home office, a perspectiva é de que o número de carros diariamente diminua nas cidades, né? Falando sobre o contexto de Bauru, você acredita que é possível pensar uma possibilidade de uma cidade que use menos o carro, que tenha esse modal menos como hegemônico, e que tenha o uso de outras formas de transporte, tanto transporte público quanto ativo? Eu vejo como possível, sim. Porém, a gente precisa mudar muita coisa. A começar pela mentalidade geral sobre os modos de transporte. Se a gente for pensar em valores, né, até uma pesquisa que a gente quer trabalhar em cima, saber quanto do orçamento é dedicado para cada modal de transporte. Eu não tenho esse dado, mas é algo que a gente no Pedala Bauru vem pensando em fazer um levantamento disso para a gente ter uma ideia melhor. Mas a gente tem uma percepção, né? Os investimentos para o transporte motorizado individual prevalecem sobre qualquer outro, né? Então, as obras viárias para os carros, para a gente falar de uma maneira mais compreensível, elas são muito maiores do que qualquer outro tipo de infraestrutura que a gente pense. Enquanto a gente estiver com esse pensamento, fica difícil a gente imaginar uma cidade diferente, né? Então, a gente está construindo uma cidade para o uso dos motorizados. É preciso que mude isso, né? Então é preciso que a gente invista nas outras estruturas, seja para a mobilidade ativa, que não é só a bicicleta, mas é principalmente o pedestre, né? Que a gente também a gente não tocou tanto nesse assunto, mas ele é fundamental, porque todos nós somos pedestres em algum momento do nosso deslocamento, nem que for para eu sair da porta do lugar onde eu estou e entrar no meu veículo. Eu vou usar o meu caminhar, né? Ou, enfim, se eu tiver outro tipo de mobilidade ali por ter alguma perda motora, né? Então, veja, a gente não tem nenhum pensamento sobre isso. Te dou um exemplo muito presente, né? A chamada Praça do Relógio, ou a Sugirotaki, né, que é a ligação ali com a Avenida Castelo Branco, dá acesso à Vila Falcão, né, ao viaduto Eufrásio de Toledo, que vai ligar a Duque de Caxias, lá está sendo feita uma obra. Dessa obra, particularmente na nossa análise, não tem nada que promova os pedestres, o uso da bicicleta ou do transporte coletivo. É uma obra exclusivamente para os veículos motorizados. Com investimento grande, uma redução de espaço dos outros, inclusive houve redução de calçada, né, de locais de estar para alargamento de via. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade, eu acho que fica muito difícil de Bauru conseguir ver uma outra realidade. Então, a gente precisa dessa mudança. Os políticos, as pessoas que estão nos cargos de decisão, os órgãos que coordenam isso, né, por exemplo, a Endurbe, ou a gente falar também dos vereadores, né, a visão deles, a visão do Poder Judiciário também sobre isso, para poder cuidar melhor das demandas da cidade com relação a qualquer questão na área jurídica, ela precisa mudar. Senão a gente vai continuar replicando isso, né? Então, nossos investimentos massivos são no transporte motorizado individual e o que sobra a gente dedica para os outros quando existe uma pressão para isso, senão também o valor ele é usado em outras necessidades da cidade, que são inúmeras. É fato que tudo isso requer muito investimento. Você imagina se a gente tiver que mudar a matriz modal de Bauru para o transporte coletivo, por exemplo. E aí uma outra informação importante, a gente falou pouco do transporte coletivo, o transporte coletivo em Bauru, ele não tem nenhum subsídio. Todos os lugares onde o transporte coletivo tem alguma excelência ou eficiência, ele depende de subsídio, ele tem que ser, de novo, política pública. Eu preciso destinar verbas para isso, para que eu desincentive o uso do motorizado individual e promova o uso do coletivo, da mobilidade ativa, de outras formas da gente se deslocar na cidade. Até a gente, quem sabe, chegar num panorama da gente ter mesmo cidades inteligentes, onde toda essa questão complexa que a gente discuta agora, ela já não tenha tanta necessidade, ela já aconteça naturalmente. Mas é um desafio enorme, Lourenço, um desafio enorme. Para todos nós, de uma mudança mental, com relação ao nosso entendimento sobre isso, um desafio de educação para trazer essas informações e essa realidade para cá,
e também organizar isso no cenário político, para que vire política pública, e também os orçamentos, para que a gente dedique uma fatia importante para isso. Aproveitando essa deixa, então, só para perguntar um pouco sobre o transporte público, a gente tem uma estrutura na cidade que ela é, bom, evidentemente muito deficitária do transporte público, né? Obviamente, a gente só tem um ônibus como transporte coletivo público e a gente sequer tem uma estrutura no centro que reúna isso, um terminal rodoviário de ônibus, né? A gente tem a Rodrigues Alves, que funciona como um terminal a céu aberto, né? Uma avenida inteira. Qual, é, qual que você entende ser as principais carências nesse sentido em Bauru? É também de infraestrutura, é de logística de transporte público ou é de investimento na frota de ônibus? Eu penso que tem esses três fatores que você falou, mas eu iria além, né? Além de infraestrutura, de logística, né, de frota, se a gente pensar, a gente tem que pensar naquela ideia também inicial da mobilidade ativa. É preciso muito planejamento e política pública. Enquanto continuar o sistema sendo bancado única e exclusivamente pelo usuário através da tarifa, que é o que acontece hoje, né, você não tem nenhum subsídio, você não tem nenhuma política pública, não vai mudar o cenário do transporte coletivo em Bauru. O empresário do transporte coletivo, ele é um empresário. O objetivo maior dele é o lucro. Por isso que precisa que se exista um subsídio, uma política pública, um regramento sobre isso, para que então compense. Você falou da pandemia. Enquanto muitos países na pandemia incentivaram o uso da bicicleta e do transporte coletivo, aqui a gente fez o caminho inverso. A gente tirou o ônibus da rua, a gente não promoveu nada para a mobilidade ativa, não teve nenhuma mudança com relação a isso, e quando as quarentenas foram sendo relaxadas, a gente incentivou o uso do motorizado individual, dizendo do risco de andar no transporte coletivo, do risco de estar em locais públicos, né? Que sim, é um risco inerente, né? Nós estamos dizendo que não existe, mas não houve nenhuma mentalidade que caminhasse para a gente mudar. Então nós continuamos, né? Então talvez essa possível redução que provavelmente a gente não mediu, mas talvez tenha acontecido em Bauru durante a pandemia, no início, quando a quarentena era mais restritiva, ela hoje já não existe mais, tanto que você já continua com os mesmos problemas de mini engarrafamentos, assim, ou de dificuldades, né, com o trânsito nos locais famosos disso aqui em Bauru, né? Para o transporte coletivo, o meu entendimento também é que ele só vai mudar e melhorar quando ele virar prioridade. Enquanto a prioridade for o transporte motorizado individual, a gente não vai caminhar em nada. E aí, para o transporte coletivo mudar, de novo, política pública, investimento, subsídio, tem que ter, né? A gente oferecer o transporte para todas as pessoas, é preciso que haja ação do poder público, é preciso que as verbas sejam direcionadas para isso. Você, voltando na última pergunta, na sua última resposta, você tinha citado sobre o plano diretor e o Estatuto das Cidades, né? Você até falou que o plano diretor, ele é um documento atualizado, de certa forma, assim, no sentido de que ele traz conceitos atuais, né? De que ele discute problemas concretos da cidade com base em estudos sérios, né? Sobre a cidade de Bauru, né? A gente tem um documento que, pelo menos, em tese, ele pensa a cidade, né? Ele tem uma elaboração possível para a cidade coerente. Quais são os instrumentos que a gente tem de aplicação dele? É claro que ele teve que ser revisado, né? Está passando por uma revisão, se eu não me engano, ainda não terminou, né? Nos últimos 3 anos ele então, nos últimos 3 anos ele já teria que ter sido revisado. Mas quais são os instrumentos que existem no Estatuto das Cidades e principalmente no Plano Diretor de Bauru para a efetivação dessas políticas que são pensadas para a mobilidade urbana? O único caminho que eu vejo que sobra agora, já que a gente já tem um plano diretor de 2008 que ele pensa uma Bauru diferente do que ela é hoje, talvez não ainda essa cidade inteligente que a gente falou, mas já uma cidade diferente do que a gente vivencia hoje. Para que esse de 2008, que é o vigente, né, enquanto não for terminada a revisão do plano, o vigente é o anterior, né? Então, o que regra para a gente é o anterior. Para mim, a única forma é através da ação social em cima disso, ou seja, nós conhecermos e batalharmos por isso, cobrarmos o poder público sobre isso,
a Câmara, o Executivo, através da Prefeitura, e o Judiciário. O Judiciário pode ser um caminho para que aquilo que não aconteceu até agora venha a acontecer. São forças que, lógico, exigem muito para que se movimentem, mas se a gente entende e consegue reunir forças nesse sentido, eu penso que são os mecanismos que nós temos. Organização social para cobrar tudo isso. É fundamental que a gente se organize, principalmente os delegados agora que estão na revisão do plano diretor, mas a sociedade como um todo, sempre qualquer cidadão pode fazer isso, né? Que haja uma pressão, então, em cima dos poderes e, se for necessário, que a gente use do meio da justiça para que isso venha acontecer. Senão as coisas vão se postergando, né? Bauru é uma cidade que às vezes precisa muito do judiciário para diversos conflitos de território, né, de pensamento de cidade. Se é o caminho que nos leva e ele é legítimo, eu penso que a gente tem que usar ele também, né, assim. E uma coisa importante da revisão do plano diretor, que eu pontuo aqui, é uma missão para todos que são delegados, eu me incluo, né, nesses, que é a gente também preservar o que tem de bom no plano diretor vigente. A gente tem muitos pontos importantes lá, como você mesmo lembrou. É importante que a gente preserve esse, busque outros, ou até modernize esses que a gente já entende como bons e precisam de algum ajuste. Senão a gente vai querer fazer um outro plano, e o trabalho de fazer um plano novo é muito maior do que você revisar algo que já tem pontos positivos.